Esse é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e hoje nós introduziremos o primeiro capítulo, tá? Nós estamos usando este aqui, tá? Você consegue, esse material é de domínio público, então você pode pesquisar aí no Google e você vai achar também, mas aqui eu estou usando esse que eu comprei no Kindle. Ele, na época, acho que eu paguei uns 8, 9 reais no máximo. E por que que eu recomendo esse para o nosso estudo, para você acompanhar? Porque ele não só é em formato digital, né? Mas ele também tem as referências bíblicas, tá? Em muitas partes tem essas letrinhas que são tem notas de rodapé. E o interessante é que você pode clicar e ele já te manda para o texto bíblico. Então você gasta aí menos tempo procurando na sua Bíblia, o que torna então mais provável de que você vá consultar as referências, tá? É bem importante as referências, porque de fato a confissão só tem utilidade na medida que ela faz referência à Bíblia, né? Ela mostra por que que ela está chegando a tais interpretações. Então é bem interessante essa possibilidade de você ter referências bíblicas embaixo de cada parágrafo da confissão, tá bom? Então hoje nós vamos introduzir o primeiro capítulo da Escritura Sagrada, que é onde começa tudo. Tá? Tem uma ordem lógica a confissão de fé. Então ela começa com aquilo que é o fundamento para tudo aquilo que ela vai construir. Tem uma parte, inclusive, nesse curso que vai ficar difícil, não de entender, mas de aceitar algumas coisas que a gente vai falar sobre a teologia. Mas se o primeiro capítulo tiver bem solidificado, bem fundamentado, então daqui para frente, tudo o que for difícil de aceitar, nós entenderemos que está fundamentado com base no primeiro capítulo, que é o que é a Bíblia, o que é a Sagrada Escritura. Porque se ela é a palavra de Deus, como a gente vai ver, então tudo o que ela escreve é verdadeiro, independente das nossas posições pessoais, gostos e interesses. Tá bom? Então, eu quero convidar você desde o começo a perceber uma lógica por detrás desses capítulos aqui. Então, começa com a Escritura Sagrada, com base no que eu falei, né? Tudo que vai ser construído está fundamentado nesse primeiro capítulo. Depois de Deus, porque nada começa sem Deus. Depois os eternos decretos, porque se Deus faz alguma coisa na história. Depois a criação, como esses decretos se materializam na história por meio da criação. E por assim vai. Tá? A gente vai vendo a lógica disso no decorrer do curso. Mas o primeiro capítulo, então, eu vou lendo e fazendo as explicações. Diz o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis ou indesculpáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Então, o que essa primeira parte, os parágrafos são longos, né, e são bem condensados, é muito conteúdo em cada parágrafo, então eu vou tentar destrinchar ele melhor. Então, essa primeira parte está dizendo que a luz da natureza, as obras da criação de Deus e a providência, que é o governo de Deus sobre a história, essas coisas mostram a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Tá? Olhando para a luz da natureza, as obras da criação e o governo de Deus na história, a gente percebe um Deus bondoso, a gente percebe um Deus que é sábio, a gente percebe um Deus que é poderoso. Dá para a gente notar isso ao olhar para essas coisas. E de tal forma isso acontece que ninguém pode ser desculpável de não ter fé em Deus, né? Porque todos, não a fé salvadora, mas de aquilo que pode ser conhecido de Deus está expresso na natureza, está expresso na providência. Então, dá para a gente ter esse conhecimento. Por isso, Paulo diz, né, lá na sua carta aos Romanos, que todo homem é indesculpável perante Deus, porque o que de Deus pode ser conhecido está revelado. Agora, embora a revelação, isso que a gente acabou de descrever, é o que a Bíblia chama de revelação, ou a teologia de revelação geral. Né? Essa revelação geral, embora ela não possa salvar, ela é suficiente para condenar. Tá? Por isso que nós não podemos ser desculpados
por conta desse conhecimento claro de Deus expresso na natureza. Mas esse conhecimento claro, embora ele seja suficiente para condenar aqueles que rejeitam a Deus, ele não é suficiente para dar aquele conhecimento específico de Deus e da sua vontade que são necessários para a salvação. Então, a revelação geral, ela é importante, mas ela não é suficiente porque ela não tem esse propósito de gerar salvação. Tá? Essa é a primeira coisa que a confissão está nos alertando aqui. E por isso, porque a revelação geral não é suficiente para nos dar esse conhecimento necessário para a salvação, foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Tá? Então, o ponto é, Deus tem, como Calvino falava, Deus tem dois livros. O livro da natureza, que é essencial, é importante, nos mostra, é uma revelação de Deus, mas não é suficiente para a salvação, e sim apenas para a condenação, porque torna todo homem indesculpável. Tem um outro livro, que é o livro escrito dessa vez, que é o livro da revelação especial de Deus, tá? Que por muitos momentos na história não foi escrito, mas a continuação do parágrafo diz que para melhor preservação, né, depois e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente, né, servido fazê-la escrever toda. Então Deus declarou essa sua vontade específica para a igreja, no sentido de salvação. Deus fez anúncios em todo o decorrer da história de um descendente, né, que pisaria a cabeça da serpente, que traria salvação, o descendente de Abraão, que por meio dele abençoaria todas as famílias da terra. No decorrer do tempo, foi servido a Deus fazê-la escrever toda essa revelação escrita, especial, que nós chamamos de Bíblia. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, porque Deus se preocupou em revelá-la e fazê-la ser toda escrita para o seguro estabelecimento e conforto da igreja e contra a corrupção de Satanás, etc. Então, e tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, a Escritura é indispensável. Por quê? Porque a revelação geral não é suficiente para nos dar o conhecimento necessário para a salvação. Depois, ela é indispensável porque Deus resolveu fazê-la escrever toda para o nosso mais seguro estabelecimento quanto igreja. E também porque Deus cessou aqueles antigos modos de revelar a sua vontade ao seu povo. Deus já não aparece mais hoje em dia com anjos ou com voz de uma sarça ardente ou de uma nuvem ou de nada desse jeito. A gente não espera que isso aconteça, né? Como aconteceu no passado, porque antes, isso é importante, né? Algumas pessoas começam a questionar se Deus é de fato real, porque por que essas coisas não acontecem mais hoje em dia, conforme acontecia no passado na Bíblia? Porque antes não se tinha muita revelação, né? Deus começou a se revelar de muitas formas, de muitas maneiras, de diferentes épocas, como o autor de Hebreus diz. Mas conforme o tempo foi passando e a revelação de Deus foi sendo escrita e sendo acumulada, menor necessidade havia de uma revelação sobrenatural de Deus, porque ela já estava sendo produzida, compilada e escrita. Então, o ápice da revelação de Deus foi a própria vinda do próprio Deus a este mundo em Jesus Cristo. Então, quando isso acontece, ainda tem ali os apóstolos que escrevem as orientações dadas pelo próprio Cristo e pelo Espírito que é derramado sobre a igreja, mas depois disso, enquanto a igreja já tinha em posse todo o cânon do Antigo e Novo Testamento, já não se fazia mais necessária novas revelações. E é isso que a confissão está falando, né? Nós nos apegamos, enquanto confissão de fé, àquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Continuando, aqui são vários textos, né, que ele usa para comprovar aquilo que foi
escrito. Parágrafo 2 diz: sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus, para ele sim, não a confissão de fé, mas esses 66 livros do Antigo e Novo Testamento, para serem a regra de fé e de prática de todo o povo de Deus. Tá? A Bíblia, a confissão está atestando que a Bíblia é a única regra de fé e prática, ok? Então, os 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, são esses muito conhecidos. Lembrando que nessa época, né, a igreja estava, e em muitos momentos a confissão demonstra claramente isso, naquela época, em 1643 a 1649, ela estava enfrentando o poderio da igreja católica, né, e uma série de coisas que são citadas aqui é para fazer diferença entre o protestantismo do catolicismo. Okay? Então, esses 66 livros, ela está mostrando também por conta disso. Parágrafo 3º diz que os livros geralmente chamados apócrifos, aí o que eu acabei de mencionar, não sendo de inspiração divina, né, os livros que estão na Bíblia da Igreja Católica, não fazem parte do cânon da Escritura. Tá? Não fazem parte desse conjunto de livros que é a Bíblia, que nós aceitamos como inspirados por Deus. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus. Esses livros não podem servir como autoridade, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. A gente pode ler, a gente pode fazer referência, a gente pode até fazer uma pesquisa histórica, mas a gente não pode usá-los como palavra de Deus, senão como escritos humanos, como qualquer outro escrito. A autoridade da Sagrada Escritura, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, aqui mais uma vez, a confissão está se preocupando, né, em colocar que a autoridade máxima na vida do povo de Deus é a Bíblia e não a igreja. A Bíblia que legitima, que valida, que comprova, que atesta a igreja e não o contrário. Tá? Não é a igreja que tem autoridade sobre a Bíblia, mas a Bíblia que tem autoridade sobre a igreja. Tá? Isso é um ponto bem diferente aí da igreja católica e eles estão fazendo questão de dizer que a escritura não depende do testemunho da igreja ou de qualquer homem, mas depende somente de Deus, que Deus é a verdade, que é o seu autor, então por isso ela tem que ser recebida como palavra de Deus. Não é porque a Bíblia, não é porque a igreja escolheu a Bíblia, mas a Bíblia que fala sobre a igreja, ok? Então a autoridade máxima é colocada sobre a escritura sagrada e não qualquer coisa que a igreja venha dizer ou os discursos que ela apresentou no decorrer do tempo. Parágrafo 5, pelo testemunho da igreja. Então agora ele vai falar, ó, não é que a igreja não tem importância. E aí ele vai falar sobre a importância do testemunho da igreja sobre a palavra de Deus. Então, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da escritura sagrada. Então, sim, o testemunho da igreja é relevante. Nós podemos cultivar um reverente e alto apreço pela Sagrada Escritura. A suprema excelência do conteúdo da Bíblia, a eficácia da doutrina bíblica, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as partes que compõem a Escritura, o escopo do seu todo, que é dar glória a Deus, né? Esse é o objetivo da Escritura Sagrada como um todo, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, essa manifestação desse único caminho, dessa única verdade, de onde tem a vida. As suas muitas outras excelências incomparáveis, né, da Escritura e completa perfeição, tudo isso que ele citou são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia a Bíblia ser a palavra de Deus. Então, existem argumentos. No final das contas, a gente aceita porque ela é a palavra de Deus. E existem argumentos que mostram que faz sentido de que
todas essas coisas citadas, a majestade do seu estilo, a excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a harmonia das partes, o escopo, a plena revelação do único meio de salvar-se, tudo isso, a perfeição da Bíblia nos mostra que, de fato, são evidências que a Bíblia é a palavra de Deus. Contudo, mesmo que esses argumentos sejam válidos e importantes, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo que, pela palavra e com a palavra, testifica em nossos corações. Então, o testemunho da igreja é importante, esses argumentos internos da Bíblia e externos são importantes, mas no final das contas, aquilo que vale é o Espírito Santo operando internamente em nosso coração, para que esses argumentos, esse testemunho da igreja seja válido e poderoso para testificar aos nossos corações de que isso de fato é a verdade. Então nós dependemos, no final das contas, do Espírito Santo de Deus para produzir esse tipo de convicção e certeza em nosso coração. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, para a fé e vida do homem. Então, tudo o que Deus falou sobre essas coisas, tudo aquilo que Deus planejou sobre essas coisas, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Ou seja, tudo que tem a ver com as coisas necessárias para a glória de Deus, para a salvação, para a vida do homem como um todo e para a fé, está ou claramente expressado nas escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Tá? Então, existem coisas que a Bíblia fala exatamente, sem rodeios, é aquilo. Mas tem outras coisas que a Bíblia não fala, tá? Porque foi escrita em um tempo diferente, mas que nós podemos usar a sabedoria e a inteligência e claramente fazer interpretações que se apliquem ao nosso contexto de vida, ainda que a Bíblia não fale diretamente sobre isso. Então, existe uma pergunta, né, interessante que fala assim: a Bíblia dá todas as respostas? A Bíblia tem todas as respostas? E aí você pode dizer assim: bom, não, a Bíblia não me ensina a fazer suco de maracujá, por exemplo. Mas, segundo o objetivo para o qual a Bíblia foi escrita, a Bíblia até ensina como você faz o suco de maracujá sem pecar, para a glória de Deus, para o benefício dos outros. Então, a Bíblia não ensina que você tem que pôr açúcar, que cortar o maracujá, isso ela não ensina. Mas ela ensina, dentro do seu objetivo, que é trazer glória a Deus, né, e promover a santidade do homem, sim, ela ensina até mesmo coisas assim, feitas para a glória de Deus, que é o seu objetivo. Então tudo pode ser lógica e claramente deduzido dela sobre essas coisas. Ok? Então nós devemos ter a tarefa de examiná-la. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. E de novo aqui uma referência à Igreja Católica, né? A importância da tradição dos homens. Isso não se acrescenta nada à Escritura Sagrada, tá? E nem por novas revelações do Espírito. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Tá? Então ele está dizendo, a palavra é super importante, mas se nós não tivermos a iluminação do Espírito Santo em nossos corações, de maneira íntima, nós não poderemos então ter essa salvadora compreensão da Escritura. Nós podemos até entendê-la intelectualmente, mas não aquele conhecimento que vai promover salvação em nós. E que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e quanto a questões do governo da igreja, que são comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra que devem ser observadas. Ou seja, nem tudo está
claro igualmente para todos, mas à luz de uma prudência cristã e segundo essas regras gerais da palavra de Deus, nós devemos observar para as coisas que têm a ver com as ações e sociedades humanas, quanto ao culto, quanto ao governo na igreja. Ok? Parágrafo 7º. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. É por isso que a gente tem denominações diferentes, é por isso que a gente tem interpretações diferentes. Nem tudo está tão claro para todo mundo e do mesmo modo evidente. Contudo, aquilo que precisa ser obedecido, aquilo que precisa ser crido e aquilo que precisa ser observado para a salvação, em um ou outro passo, em um ou outro texto da Escritura, são claramente expostas e explicadas. Que não só os doutos, não só os inteligentes, não só os doutores, não só os pastores, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, ou seja, dos meios comuns, no devido uso daquilo que Deus deu para todo mundo, podem alcançar uma suficiente compreensão das Escrituras Sagradas. Ou seja, a Escritura Sagrada não é um livro elitista. O cristianismo não é para as pessoas mais inteligentes, muito pelo contrário, Jesus falou que ele veio para os mais incapazes, para os mais sem conhecimento, mais a ralé. Então, a Bíblia não é um livro só para aqueles mais inteligentes. Inclusive, uma vez eu estava conversando com minha irmã e ela estava falando de uma parente dela, que ela não é cristã, e aí ela estava inconformada porque tantas vezes ela explicou a Bíblia para o Evangelho para aquela parente dela e ela não aceitava. E ela perguntou assim para mim, né, com muita honestidade: Pastor, mas eu não entendo por que que não aceita. É uma questão de burrice? E aí tem graves problemas em a gente ir por esse caminho, porque no final das contas, se for uma questão de burrice, então quer dizer que a gente está achando que nós somos mais inteligentes, e não tem nada a ver com isso. Jesus nunca falou que ele veio para os inteligentes, né? E não é uma questão de burrice, porque pessoas que de fato são menos capacitadas intelectualmente podem adquirir um conhecimento para a salvação, porque o Espírito ilumina intimamente os nossos corações. Então a Bíblia não é um livro só para alguns, só para poucos, porque embora algumas passagens sejam mais difíceis e requerem mais estudo e conhecimento das línguas originais, como o grego e o hebraico, mas nós podemos, naquilo que tem que ser obedecido, crido e observado para a salvação, aquilo que é a essência, o cerne do evangelho, isso pode ser, por meio dos usos comuns e ordinários, nós podemos alcançar todos uma suficiente compreensão das Escrituras Sagradas para a salvação, para uma vida em obediência ao Senhor. Claro que nós devemos estudar esses textos que são mais difíceis, é claro que nós devemos comparar a escritura com a escritura para chegar a interpretações mais corretas, mas no final das contas, aquilo que é a essência pode ser alcançado com a devida compreensão. Parágrafo 8º. O Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que o Novo Testamento foi escrito, sendo esses, tá, materiais em grego e em hebraico, sendo inspirados, soprados por Deus, imediatamente por Deus, e pelo seu singular cuidado e providência, né, e governo, conservados puros em todos os séculos, tá? Isso é muito importante porque se acusa de que a Bíblia não é um livro mais puro, já que livro é esse a Bíblia, né? Porque ele foi alterado por tantas vezes em todos os séculos, mas de fato a história e existem estudiosos que devotaram a vida provando por meio de uma análise de crítica textual, de manuscritologia, como que a Bíblia de fato é um livro que permaneceu ao longo dos séculos de maneira tão miraculosa, preservados por Deus e são de fato puros e autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles, esses
livros no original como um supremo tribunal. E quando eu falo original aqui, eu falo na língua original, tá bom? Embora nós possamos ler nas nossas línguas vernaculares, né, na nossa língua mãe, no nosso caso o português, mas é importante que nós tenhamos acesso a esses materiais, não que todos tenham, né, mas algumas pessoas se afadigam e estudam para isso, acessam a língua original. Agora, o texto original, de fato, nós já não temos mais o manuscrito original. Nós temos cópias de cópias de cópias e muitas cópias, abundantes cópias de vários lugares, de várias épocas, que mostram que o material da Bíblia continua aquele, ok? Continua sendo preservado puro na sua integridade. Então, quando em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para esses documentos da escritura em grego e hebraico para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, novamente, né, um contraste aqui com a Igreja Católica, né, que a missa era pregada em latim, mesmo que as pessoas não entendessem latim, e aqui ele está dizendo que as pessoas têm direito a conhecer a escritura, tá? E lê-las e estudá-las não é uma coisa que só a igreja, os líderes eclesiásticos deveriam fazer, só o clero. Não, de forma alguma. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações onde chegarem. Tá? Aqui uma preocupação missiológica, né? De fazer com que a Bíblia chegue na língua mãe das pessoas. A fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável, porque nós não podemos adorar a Deus de modo aceitável sem a palavra, sem o guia de regra de fé e prática. E possuam a esperança pela paciência e conforto da Escritura. Por isso é importante, meus irmãos, o trabalho da tradução da Bíblia para a língua das pessoas. E a Bíblia ainda não foi traduzida para muitas línguas ainda hoje. Por isso, a importância de orarmos, abençoarmos, contribuirmos com missionários que se afadigam aí no aprendizado de novas línguas e na tradução da Bíblia para a língua de povos que ainda não têm acesso à Escritura. Parágrafo 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. É por ela que nós interpretamos a Bíblia de maneira segura. Okay? Nem a confissão exerce esse papel. A confissão é só uma expressão dessa interpretação verdadeira que nós acreditamos enxergar na Escritura, mas a única regra infalível de interpretação é a mesma Escritura que deve ser comparada consigo mesma. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, um sentido que é único e não múltiplo, né? Cada um pode tirar o sentido que quiser, não existe um sentido, um propósito autoral estava ali em cada texto que foi escrito. Então, quando houver, né, a questão sobre o verdadeiro e pleno sentido, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, a melhor maneira de estudarmos textos mais difíceis e obscuros é jogar textos mais fáceis e claros, fazendo que eles joguem luz nesses textos mais obscuros. Não se faz, por exemplo, uma doutrina inteira com base em um texto obscuro. Embora alguns façam isso, mas isso não é indicado. Nós precisamos, em textos obscuros, usar textos que são mais claros para jogar luz nesses textos para que nós alcancemos uma devida compreensão dessas passagens. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos dos concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, esse juiz supremo, tá, por qual todas essas controvérsias serão determinadas, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Percebe que já nesse primeiro capítulo, tá, alguns vão criticar que a confissão de fé ela não tem um capítulo para o Espírito Santo. Tá? Ela tem um capítulo sobre a Santíssima Trindade, ela tem um capítulo sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas em nenhum momento aparece um capítulo sobre o Espírito Santo. Por isso que é acrescido, né, em novas versões, um capítulo sobre o Espírito Santo, sobre as missões, mas
Percebe que já nesse primeiro capítulo sobre a Sagrada Escritura, a quantidade de vezes que ela fala sobre o Espírito Santo de Deus, a importância dele para iluminar no nosso coração, é o juiz supremo por meio do qual todas as controvérsias devem ser determinadas. Então, de fato, não há uma ausência de forma alguma do Espírito Santo aqui na confissão. Ok, então o que eu gostaria que vocês levassem desse primeiro capítulo? A Bíblia é o fundamento de tudo, não é a igreja, não é a opinião de ninguém, é unicamente o que está escrito nesses 66 livros que compõem o cânon da Escritura, que devem ser interpretados Bíblia com Bíblia, né? Devem ser comparados assim, e que o Espírito Santo deve ser levado em consideração como aquele que nos levaria a toda a verdade. Ok? Isso é a base para tudo aquilo que será construído daqui para frente. Portanto, guarde isso no coração, porque daqui para frente algumas coisas serão bem difíceis e nós precisaremos entender. Bom, a Bíblia é a minha fonte única de verdade? Não o meu intelecto, não as minhas emoções, não as minhas vontades, não a maneira como eu fui criado, a minha cultura. Porque no final das contas, a grande pergunta é: qual é a maior fonte de autoridade? A gente tem que fazer essa pergunta. E a nossa resposta é a Escritura Sagrada. Não é a minha experiência, porque às vezes eu posso olhar para alguns textos, ou em algumas passagens aqui da própria confissão, expressando o que a Escritura fala, e posso dizer: não, acho que eu não acredito nisso não. Mas por quê? Porque você avaliou na Escritura Sagrada e você não viu isso? Ou porque a sua experiência te diz o contrário? Ou porque as suas vontades não estão de acordo? Ou porque o seu intelecto ele tem alguma dificuldade com a lógica de certas coisas? Qual é o fundamento maior da verdade? Qual é a base de tudo aquilo que nós vamos construir? E a confissão está nos dizendo: é a Escritura Sagrada. Portanto, nós deveríamos ter o maior apreço pela Escritura Sagrada. Deveríamos estudá-la, deveríamos meditar nela de dia e de noite, porque é só nela que nós podemos alcançar o meio para a salvação, o conhecimento da graça em Jesus Cristo, que não pode ser alcançado olhando para a natureza, olhando para montanhas, olhando para a providência de Deus na história. Nada disso é suficiente. Apenas é suficiente para nos condenar, mas para salvar é necessário a Escritura Sagrada. Louvado seja Deus por isso. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.